Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 34. Gênesis é o livro da Bíblia mais difícil de achar, né? Todos acharam? Todos abriram, amém? Nós vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 34. Então acompanhe comigo, por favor. Diná, filha de Leia, que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim, sua alma apegou-se a Diná, filha de Jacó, e, amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consegue-me esta moça por mulher. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse momento aqui, onde a tua palavra foi lida, continuará sendo lida, e ela também será explicada, aplicada ao nosso coração. O que nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, assim como sempre fazemos, ao lermos e estudarmos a palavra do Senhor, é que o teu Espírito Santo, Pai, venha ao nosso coração, nos trazendo a iluminação que precisamos para compreender a tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito prepare o nosso coração para recebermos a semente da palavra do Senhor. Faz assim, Senhor, que a tua palavra ela seja, como sempre é, viva, eficaz, que ela trate em cada um de nós aquilo que nós necessitamos, ó Deus, ser tratado. Que a tua palavra traga fé a cada um de nós, fortalecimento na fé, maturidade na nossa vida espiritual, ânimo, força, que ela também nos confronte, nos exorte, nos molde, nos mude. Tudo isso, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor venha me usar, mas que eu seja um mero, Senhor, um mero instrumento em tuas mãos. E que através da tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. É isso que eu te peço, oro, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que a gente viu na semana passada? Vamos começar por aí, né? Como a gente sempre busca fazer uma recapitulação. O que a gente leu, aprendeu, entendeu, ouviu, né, na quarta-feira passada. Eu gosto é assim, um de cada vez, e assim de verdade, né? Primeiro tu antes, lá atrás. O encontro de Esaú e Jacó, a humilhação de Jacó, a luta de Jacó com o anjo, certo? O que mais? Sim, quando ele estava com medo do irmão dele, ele dividiu o grupo, né? Aí cada um foi levando os presentes. Botou a Raquel lá atrás com José, né? O que mais? Viu o rosto de Deus no rosto do irmão. O que mais? A transformação de Jacó, inclusive, né? A mudança de nome. Sim, quando eles se abraçam e choram, né? O que mais?
Sim, viu, viu o rosto de Deus no rosto do irmão. A luta onde o anjo, né, toca na coxa, no quadril dele, né? O que mais, irmãos? A mudança de nome, a gente falou. Sim, sim. A mudança do nome. O que mais? Tô gostando. Sinal que tá todo mundo atento e prestando atenção. Hã? O Peu? Jogou pra tu, Peu. Esboçou o texto todinho, foi de Juízes. Ah, eu vou Hã? Ele orou, né? E ele orou por quê que ele orou, hein? Ele tava se tremendo de medo do irmão dele, né? Pediu que Deus livrasse ele, né? E a família do irmão. Sim, os presentes, o irmão dele disse que não precisava, mas ele mesmo assim insistiu. E vocês lembram, né? Era muita coisa os presentes, né? E era só um presente. Você vê como o homem era rico, né? Tinha muito. Ali era só um presentinho, né? O que mais? Mudando o salário dele, né? Então, basicamente, irmãos, foi isso que a gente viu, né? Na semana passada. E hoje a gente vai ver essa história aqui, né? Que a gente acabou de ler o início dela, que é quando Siquém, eu não sei se vocês perceberam, né? Desde Gênesis a gente tem visto isso. O nome das cidades era o nome dos filhos das pessoas. Inclusive, Arã era o nome do filho do pai de Abraão, né? Do Tera, que era irmão de Abraão. Ele botou o nome do filho de Arã. E aqui não é diferente. Volte aí para o capítulo 33. Olha o versículo 18. Quando diz que quando a Jacó voltava de Padarã, Jacó chegou a uma cidade. Como era o nome da cidade? Como era o nome da cidade? Siquém. E Siquém é o nome do rapaz que violenta a Diná, porque a cidade carregava o nome dele. Ok? Então, esse é um episódio muito triste, né? O rapaz violenta ela. E a gente vai ver aqui, né, que é estranho, porque ele violenta ela e depois ele se apaixona por ela, né? E, e pede para casar com ela. O que realmente é uma coisa muito estranha, né? Para nós aqui ocidentais, é uma coisa muito estranha. Imagine, uma mulher é violentada e ela é dada para se casar com a pessoa que violentou ela. Não é estranho isso? Para a gente isso aqui é algo inimaginável, né? Mas assim, eu quero começar com vocês para a gente entender tudo isso que está acontecendo e por que é que isso aconteceu. Porque é o seguinte, ó. Jacó está voltando obedecendo a ordem de Deus. Vocês lembram disso? Deus manda ele voltar. Por que que ele, depois que obedece à voz de Deus, acontece uma tragédia tão grande dessa com a filha dele? Já que ele está obedecendo a Deus. Mas é justamente isso que a gente vai ver. Que o fato dela ter sido violentada tem culpa, Jacó tem um pouquinho de culpa nisso. Porque ele não deveria estar aqui. Ele não deveria estar nesse lugar. Então é isso que eu quero que a gente comece a ver. Mas para isso, a gente vai precisar voltar uns capítulos lá atrás. Volte para o capítulo 28, por favor. Oi? Capítulo 28.
O capítulo 28 é justamente o capítulo que ele vai embora, que ele está fugindo do irmão dele. E aí vocês lembram que ele para num lugar, né? Ele usa uma pedra como travesseiro, vocês lembram disso? E aí ele tem aquele sonho, onde os anjos ficam subindo e descendo na escada. Aí olha o versículo 13. Acima delas estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, e darei a ti e à tua descendência esta terra que estás deitado. Então presta atenção. A terra onde ele parou, que ele dormiu, usou a pedra como travesseiro e teve o sonho, Deus está dizendo: eu vou te dar essa terra aí que tu está dormindo nela. Que terra é essa? Olha o versículo 19. E chamou aquele lugar de Betel. Então, quando ele volta, ele deveria voltar para onde? Betel. Volte lá para o capítulo 34. Na verdade, o capítulo 35, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Correto? Só que não foi isso que ele fez. Quando Deus manda ele voltar, Deus mandou ele voltar para Betel. Agora vá para o capítulo 33. Que é quando ele está voltando. Onde ele tinha que habitar? Betel, não é? Capítulo 33, versículo 17. Jacó, porém, partiu para Sucote e fez o quê? Edificou uma casa para si e fez abrigos para o seu gado. E depois de Sucote, ele foi, versículo 18, para Siquém. Então, ele deveria estar em Siquém? Ele deveria estar onde? Em Betel. Ele estava num lugar onde ele não deveria estar, no meio de gente aonde ele não deveria estar. E quando a pessoa está num lugar, quando um servo de Deus está num lugar, no meio de pessoas que ele não deveria estar, provavelmente alguma coisa de errado vai acontecer. E no caso dele aqui, aconteceu essa tragédia. A filha dele foi violentada. E a tragédia não é nem só essa. Além dessa tragédia, vai acontecer o quê? Uma chacina. Tudo porque ele está num lugar aonde ele não deveria estar. Deus disse: eu vou te dar a terra de Betel. Aí Deus fala para ele lá em Padarã: volta. Aí ao invés de voltar para Padarã, ele volta para Sucote e depois vai para Siquém. E vocês vão ver que a gente até leu agora, né? Capítulo 35, Deus dizendo: sobe para Betel, ou seja, sai de Siquém e vai para Betel. Ele vai. Depois, ele vai para outro canto. Não sei que lugar ruim é esse Betel, né? Porque ele não quer ficar lá de jeito nenhum. E mais, a gente vai ver isso também daqui a pouco, mas nessa viagem dele, no capítulo 35, saindo de Betel e indo para esse outro lugar, Raquel, que estava grávida, por causa dessa viagem, ela tem complicação no parto, tem o menino e morre. É só tragédia, meu irmão. Ele podendo ficar quieto no canto dele, vai para os cantos onde ele não deveria estar. Desobedecendo a Deus. Por isso que eu comecei falando, né? Olha, ele obedeceu a Deus voltando, mas ele não obedeceu. A verdade é que ele meio que obedeceu pela metade. Deus mandou ele voltar, ele voltou, mas não voltou para onde Deus havia mandado ele voltar. E por ele estar num lugar onde ele não deveria estar, o que acontece? A filha é violentada. Uma coisa que eu acho interessante,
Vamos ler de novo, versículo 1 aí do capítulo 34. Diná, filha que Leia havia dado a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ela não precisaria ter saído para ver essas meninas se ela não tivesse lá. Isso é um alerta para a gente que é pai, né? De não estar e não deixar os nossos filhos estarem em qualquer lugar. Porque sai para ver e acontece uma tragédia. Porque justamente está no lugar onde não deveria. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida com essa, né? Ou pelo menos está num lugar onde a gente pensa assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar na casa do Senhor, porque, é engraçado, né? A palavra Betel significa a casa do Senhor. E ele poderia estar na casa do Senhor, estava em Siquém, fazendo o quê? Sei lá. No meio de um povo estranho. Aí a filha saiu para ver as meninas e aí acabou sendo violentada pelo príncipe. Pelo príncipe, o filho do rei. Foi lá e violentou a menina. Talvez cheio de direito, né? Olhou assim, olha, uma novinha. Nunca vi essa por aqui. As outras já estou acostumado, né? Vestimentas diferentes. Provavelmente uma mulher bonita, né? Provavelmente, né? A gente tem os relatos que as mulheres da família dela eram bonitas, né? A própria Sara era tida como uma mulher muito bonita, né? Raquel, quando Jacó olha, o homem já fica logo virado da cabeça. Então a mulher não deveria ser diferente, né? A Diná, uma mulher bonita, uma jovem bonita. E o rapaz olhou, ela não deveria estar ali, Jacó não deveria estar ali, e aí acontece essa tragédia. Mas tem uma coisa aqui que eu quero que a gente perceba, porque é o seguinte, e antes de eu dizer isso, eu quero que você entenda uma coisa. O que eu vou dizer agora, eu não estou passando pano no que Siquém fez. O que ele fez é um ato que não deveria ser feito. Mas o que eu vou dizer é que as ações dele nos parecem ações de alguém que está arrependido. Porém, ele já fez. E mesmo ele estando arrependido, o que ele fez não vai voltar atrás. Mesmo que ele tente, e ele tentou restituir, ele não vai. Porque, por exemplo, a mente dela, né? O abalo psicológico que ele causou nela, isso não tem como remediar. Mesmo que ele casasse com ela, ela ia estar olhando todo dia para a cara do homem que violentou ela. E não ia poder fazer nada, porque era o marido dela. Mas ele se arrepende. Vamos ler. Versículo 2. Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou com ela e violentou. Aí olha o 3. Assim, sua alma se apegou a Diná. Então, aqui já é meio que um indício de que o coração dele se arrepende. A alma dele se apega a ela, começa a ter amor por ela. Versículo 3 ainda. E amando a moça, falou-lhe ao coração. Então é como se ele começasse a tentar falar coisas para acalmar o coração dela, porque ele estava arrependido. E a terceira coisa que ele faz é uma tentativa de remediar a coisa, né? De trazer algum tipo de, como é que chama? Conserto na coisa, que é dizer para o pai dele, versículo 4, consegue essa moça para mim por mulher.
Ele está arrependido. A grande questão é que, mesmo ele estando arrependido do que ele fez, não livra ele das consequências do que ele fez. É como alguém, por exemplo, que cometesse um crime. Aqui é um crime, né? Mas imagine, uma pessoa assaltou um posto de gasolina. Aí ele se converte. Ele foi perdoado? Foi. Mas ele vai ser preso. Porque ele vai sofrer as consequências do ato dele. Então, o arrependimento, ele não muda as consequências, as possíveis consequências. Então, ele poderia até estar arrependido, mas isso não vai mudar as consequências do que acontece aqui no decorrer da história. Então, vamos lá, vamos ler aqui. Versículo 5. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém o quê? O que Jacó fez? Ficou calado, meu irmão. O que você acha que Jacó deveria ter feito? Hã? O que você acha que Jacó... O que você faria se fosse sua filha? Castração química? Na tesoura? Que é isso? Uma tesoura cega tá só piorando o negócio. Rapaz, as mulheres tão bravas, viu? Sim. Ele poderia ter feito muitas coisas aqui, mas na minha concepção, ele não deveria ter entregue a filha. Não deveria. Só que ele fica calado, né? Ele espera os filhos voltarem, ó. Ele cala até que chegassem os filhos que estavam no campo com o gado. Versículo 6. Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó voltaram do campo, ficaram tristes e furiosos. Olha, no mínimo isso aqui era para o Jacó ter feito. Ficar indignado. Ficar furioso. Mas a única coisa que Jacó fez foi ficar calado. Não, mas é a tua filha. Pelo menos se indigna. Os irmãos dela agiram como Jacó deveria ter agido. Que botou os filhos na frente, né? A mulher tá brava ali atrás. Toda semana ele fala uma coisa, né, Stephen? Vamos continuar lendo. Concluindo o versículo 7. Ficaram tristes e furiosos porque Siquém havia cometido insensatez em Israel. E a minha tradução aqui amenizou a palavra. Como é que está aí na versão de vocês? Vergonhosa, o que mais? Vergonhoso, né? Deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se deveria fazer. Versículo 8. Então Amor falou com eles: a alma do meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente a vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco. A terra estará à vossa disposição. Habitai, negociai, adquiri propriedade nela.
Depois disso, Siquém disse ao pai e aos seus irmãos, e aos irmãos dela, que eu ache favor aos vossos olhos, e darei o que me pedires. Exigi de mim o que quiser, em dote e presente, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a moça por mulher. E aqui eu fico imaginando a cara desses irmãos, olhando para o homem que estuprou, violentou a irmã deles, dizendo, dá a menina para mim por mulher. O ódio no olhar desses homens. E eles eram maus. Porque eles bolaram o plano aqui. Foi aqui que eles bolaram o plano. E o plano é o seguinte, olha, a gente não pode se unir com pessoas incircuncisas. Eles mentiram? Não, não podiam mesmo. Só que o plano era, eles vão ser circuncidados, se eles aceitarem, e no terceiro dia, onde a dor é mais insuportável, aonde os homens dão até febre, é nessa hora que a gente vai entrar lá e matar todo mundo. Esse era o plano. Só que eles não sabiam disso. Como o Siquém estava realmente disposto a fazer qualquer coisa por ela, né? Porque ele acabou de dizer, pede o que quiser, que eu farei, só me dá a moça por mulher. E aí eles vão falar para eles o seguinte. Versículo 13. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó em resposta falaram o quê? Traiçoeiramente a Siquém e a seu pai Amor. E note que quem está falando aqui nem é Jacó, meu irmão. Jacó está calado. Não agiu, né? Na verdade, ele está com medo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele está com medo dos homens daquela terra. Mas aí os meninos disseram o seguinte, versículo 14. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem circunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Consentiremos sob esta única condição, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós. Então vos daremos nossas filhas, receberemos as vossas, assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, não vos circuncidardes, levaremos nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó. Ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. E isso aqui foi o que me chamou a atenção, né? Era o mais honrado. Imagine os outros. O mais honrado estuprou a menina. Imagine os demais. A ação de Siquém foi uma ação de impulso. Ele agiu por impulso. Só que agir por impulso traz consequências. E no caso deles aqui, consequências trágicas. Porque o ódio já está instalado no coração dos irmãos de Diná. Quem são que vão lá, entrar lá e matar os homens? Quem é? Quem? Não é todos. Os filhos da Lia. Quem? Não. Simeão e Levi. Só eles dois entraram lá e mataram todos os homens. Os outros entraram só para saquear. Levaram os bens, os pertences, as mulheres, as crianças para ser escravo. Foi isso que eles fizeram. Mas quem entra lá e mata todo mundo é Simão e Levi. Levi, aquele dos sacerdotes. Esse aí mesmo. Continuando. Versículo 20. Então Amós e seu filho Siquém foram à porta da cidade e disseram aos homens da cidade. Por que eles foram à porta da cidade? Eu já expliquei isso aqui.
porque era na porta das cidades que se faziam os pronunciamentos e faziam-se os julgamentos. Era sempre na porta da cidade. Então, quando se fazia um pronunciamento ou um julgamento, ia para a porta da cidade e convocava todo mundo. E é isso por isso que eles estão aqui na porta da cidade, fazendo esse pronunciamento. Versículo 21. Estes homens são de paz para conosco. Inocentes, né? Mal sabiam eles. Que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulher as suas filhas e entregarem as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sobre uma única condição: se todo homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens, todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. Então ele meio que tentou fazer aqui, pegar eles na ganância, né? O gado deles, os bens deles serão da gente, porque nós seremos um só povo. Versículo 24. E todos os que saíram da porta da cidade deram ouvidos a Amós seu filho Siquém, e todo homem foi circuncidado, todos os que saíram pela porta da sua cidade. Então o plano está feito, né? Os homens estão convencidos e eles vão ser circuncidados. Então o que eles iriam fazer? Só esperar. Esperar o quê? 3 dias. Que era quando a dor da circuncisão, porque obviamente, né, não tinha anestesia, meu amigo. Era sangue frio. Provavelmente ou com uma faca ou uma pedra amolada, só. E aí, obviamente, também inflamava. E quando dá inflamação, dá o quê? Febre. E quando dá febre? Moleza, meu amigo. Né? Falta de força. E aí, como vai dizer aqui, no terceiro dia era o terceiro de mais dor. Era o dia de mais dor, né? Aonde não só estava muito inflamado, provavelmente com pus e febre. Versículo 25. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, quem é? Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. A consequência disso aqui, tudo isso aconteceu. Primeiro, porque Jacó não deveria estar nesse lugar, né? A menina saiu para dar uma voltinha. O rapaz agiu por impulso, causando um ódio no coração dos filhos de Jacó. Olha, é o que a gente chama de efeito dominó, né? Derrubou o primeiro e cai tudinho. Uma desobediência, ou digamos assim, uma obediência pela metade de Jacó. Ele volta, mas não volta para Betel. Causou tudo isso aqui. E aí os outros irmãos, versículo 26, mataram também Amor, o filho de Siquém, a fio de espada. Então tiraram de nada a casa de Siquém e saíram. Eles já tinham levado a menina, ela já estava lá. Versículo 27. Os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos, saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra de sua irmã. Tomaram-lhe as ovelhas, os bois, os jumentos, e tanto que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiro todos os seus bens, todas as crianças, as mulheres, despojando as casas, levaram tudo que havia nelas. Então, eles mataram todos os homens e levaram os animais, né, os bens, e as mulheres e as crianças como escravos. Porque era isso que acontecia, meu irmão. Um povo vencido se tornava escravo do povo vencedor. Então ele levou todo mundo lá, mulher e criança, como escravo.
um detalhe importante, tá? Dos 4, vocês lembram os 4 primeiros filhos de Jacó? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Judá é o 4º filho. Por que que ele recebe a bênção da primogenitura e não os outros 3? Simeão e Levi por causa disso. Por causa disso aqui. Eles perderam a bênção da primogenitura. E Rúben? Nós vamos ver já já. Nós veremos já já. Versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes dessa terra, os cananeus, os perezeus. Como tenho pouca gente, eles se juntarão e me matarão e serei destruído com minha casa. Ele está com medo desde o princípio. Por que que ele calou? Por que que ele se calou? Porque os homens eram mais numerosos. O que que isso mostra em Jacó? É algo pior. Não confie em Deus. Porque Deus já havia confirmado esse homem várias vezes, meu irmão. Foi por causa dele que Labão não matou ele. Foi por causa de Deus, né? Que o irmão dele não matou ele. E agora ele está com medo de um povo que nem é de Deus. Só mostra o quanto ele ainda não confiava em Deus. Lutou com um anjo. Eu não sei como é essas coisas, né? O cabo luta com um anjo e tem medo dos homens, né? Só que agora ele é manco, né? Hã? Exato, o próprio Deus. Representando o próprio Deus. Isso é a gente, é a nossa identidade, é a nossa cara, né? Tem hora que a gente tá cuspindo fogo, né? Pode vir o demônio que for. Aí tem hora, meu irmão, que você tá igual um gatinho, né? Acuado. É o ser humano. E Jacó tá com medo. Morrendo de medo dos povos aqui. Que agora ele acha que vão fazer mal a ele. Versículo 31. Mas eles responderam: por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? Simeão e Levi. Eu não sei se eu aprovo o que eles fizeram. Não, eu não aprovo. Mas tem uma lição importante aqui pra gente do que eles fizeram. Você diria que eles foram radicais? Poderia ter matado só o Siquém. Eles foram radicais. Que não estavam, né? Mas isso aqui mostra uma outra coisa que é interessante, tá? O rei, o príncipe, são responsáveis pelo seu povo. O que eles fazem, o povo paga. Vocês lembram que quando Deus lá aparece no sonho de Abimeleque, disse: olha, vou te matar. Aí o que é que Abimeleque diz para Deus? Senhor, todo esse povo vai pagar por isso? Inocentemente, a gente não sabia. Ou seja, aquilo que o rei faz, o povo paga como consequência. Mas o meu ponto aqui, irmãos, que a gente pode aprender é que quando se trata do pecado, a gente tem que ser radical. Você lembra o que Jesus fala lá em Mateus 5? Se o teu olho te faz pecar, se a tua mão direita, não tem negócio com o pecado. Não se faz, né, objeções quando se trata de pecado. Eles foram radicais.
E obviamente eu não estou falando que a gente tem que ser radical com os pecadores. A gente tem que ser radical com o pecado. Não se faz negócio, não se negocia com o pecado. Como não se fica omisso, como Jacó estava. É pecado, pecado você tira do meio. Porque o pecado é como um câncer. Como é que se trata um câncer? Tira só um pedaço, né? O resto pode ficar aí. É assim? Você erradica tudo. Tira, arranca. Até o último pedaço que tiver. Você sabe disso. Às vezes, quando uma boa parte de um órgão está infectado, o que eles fazem? Arranca o pedaço. Tem que ser radical com o pecado. Não pode se negociar com o pecado. A atitude deles foi radical. Não estou dizendo que eles deveriam ter feito isso, matado todo mundo. O que eu estou dizendo é que quando se trata do pecado, nós temos que ser radical. Não dá para negociar com o pecado. O pecado é algo que destrói, que detona. Você já viu a cena um vídeo daquela bomba atômica? Você já viu já? Chegou a ver? Aquele cogumelozão subindo assim, ó. Quilômetros e quilômetros de distância da onde caiu a bomba, não fica um ser vivo. E quando a gente fala um ser vivo, é até micróbios são destruídos, morrem. Não nasce nada. Assim é o pecado. Ele é destrutivo nesse nível e ainda mais. Então, quando se trata de pecado, nós temos que ser radicais. Radicais. Muito bem. Agora, né? Aí ele morrendo de medo do povo, Deus novamente aparece para ele para confirmar algumas coisas que Deus já havia confirmado. Já havia dito para ele antes. Versículo 1. Capítulo 35. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugia do teu irmão Esaú. Então a primeira coisa que Deus está fazendo novamente ele se lembrar, né, confirmando ele, era o lugar para onde ele tinha que ir. O teu lugar é em Betel. Ele estava habitando em Sucote, mas o lugar da habitação dele era Betel. E como eu disse, a palavra Betel significa casa de Deus. É lá que ele deveria habitar, e não em outros lugares. Então Deus está aqui novamente confirmando o lugar para onde ele havia de ir. Vamos continuar lendo. Versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos, mudai de roupa, vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar a Deus, que me atendeu no dia da minha angústia e teve comigo no caminho por onde andei. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que traziam na orelha, e Jacó os escondeu debaixo de um carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiam os filhos de Jacó. Mais uma vez, quem protegeu eles? Deus! Eles saíram morrendo de medo, aí Deus faz vir um temor sobre todo aquele povo para ninguém perseguir eles. Deus é quem está no controle, meu. Protegendo, guiando, cuidando. Por quê? Porque Deus já havia prometido isso a ele. Não foi não? Mas ainda assim parece que ele não está entendendo, né? Ele não está confiando em Deus. Vamos continuar. 6. Assim Jacó chegou à luz, esta é Betel,
que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que habita com ele. Edificou ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho que foi chamado Alon-Bacute. Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe outra vez, o abençoou e disse-lhe: o teu nome é Jacó, não será mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel, e deu-lhe o nome de Israel. A outra coisa que Deus está fazendo ele lembrar e está confirmando é a mudança dele. Você mudou, Jacó. Não esqueça disso. O teu nome não é mais Jacó, o teu nome agora é Israel. Vocês lembram o que eu falei? O nome tem um significado. E a mudança de nome significa também mudança no caráter de quem ele é. Mas aqui ele está dando indícios de que ele ainda continua o mesmo homem de sempre, duvidando de Deus, não confiando em Deus. E Deus, versículo 10, está confirmando e lembrando a ele que ele foi mudado. Tu não se chama mais Jacó. O teu nome é Israel. 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. Darei a ti a terra que dei a Abraão e Isaque, também a darei a tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu adiante dele no lugar onde havia falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia falado, uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma oferta de libação, também azeite, e Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Você sabe o que é uma oferta de libação? Quem sabe? É uma oferta de líquido. É uma oferta líquida. Um óleo, um azeite, uma oferta de libação. Romanos, Paulo vai dizer que Jesus, ele se entregou como libação por nós. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue. Então Jesus oferta o seu sangue como uma oferta de libação, uma oferta líquida. E aí, irmãos, Deus está lembrando a ele aonde ele deveria estar. Deus está lembrando a ele que o nome dele havia sido mudado e, consequentemente, Deus está lembrando a ele que ele tem que obedecer. Ele precisa obedecer o que Deus manda. Algo que ele não vai fazer. Que nem o povo. Porque o juiz era quem fazia o povo voltar para Deus. O juiz morria, o povo debandava de novo. Né? Então o que vai acontecer agora? Novamente ele vai sair de Betel. E é nessa viagem dele de Betel que Raquel tem Benjamim e ela acaba morrendo no parto. Versículo 16. Depois partiram de Betel quando Raquel começou a sentir dores de parto. Faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efrata, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira disse: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, porque morreu, deu o nome do filho de Benoni, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. Assim Raquel morreu, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura. Jacó gostava de levantar
coluna, né? Qualquer coisa, vamos levantar umas coluninhas de pedra, né? Versículo 20. E Jacó levantou uma coluna sobre sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Nota, todas as vezes que você lê isso, tá? Até os dias de hoje, é até os dias de quando esse livro foi escrito. Pode ser que algumas coisas ainda existam até hoje, pode ser, mas a maioria delas não existe mais. Então, até o dia de hoje significa até o dia que isso aqui estava sendo escrito. Ok? Porque senão a gente pode pensar, ainda existe, talvez não exista mais, né? Até porque, ó, só que Jesus veio já tem uns 2000. Isso aqui é lá para trás. Versículo 21. Então Israel partiu e armou sua tenda depois de Migdal-Éder. Quando Israel habitava naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila. Está vendo? Por que ele não recebeu a bênção da primogenitura? Então, ó, Ruben deitou com Bila, que era a serva de Raquel. Simeão e Levi cometeram uma chacina. Todos eles perderam a bênção da primogenitura. Vamos continuar lendo, que eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. (23) Detalhe. Ele se deitou com a Bila, concubina de seu pai. Israel soube disso. E o que ele fez? Nada. Absolutamente nada. 23. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito. Depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses são os filhos de Jacó com Lia. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Assé. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã-Arã. Jacó foi até seu pai em Mare, em Quirate Arba, esta é Hebron, onde viveram Abraão e Isaque. E o tempo da vida de Isaque foi 180 anos. E expirando, morreu e foi reunido ao seu povo, velho, cheio de dias, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Não sei se você notou, mas esse é um capítulo onde muita gente morre, né? Versículo 8. Débora, ama de Raquel, Rebeca, morre, né? Raquel morre. Isaque morre. Mas não é nada disso que eu quero falar. Hã? Tem. Já morreu Rebeca. Já morreu aqui, irmãos, até a Leia. Porque a gente não tem o relato da morte de Leia. A gente fica sabendo da morte dela, que ela morreu, né? Porque quando Jacó ele morre, ele vai ser enterrado no mesmo lugar onde foi enterrado Abraão, Sara, Isaque, e a Leia foi enterrada lá também, né? E Jacó também vai ser enterrado lá. Mas a gente não tem o relato da morte de Leia, de quando ela morreu. A gente tem de Raquel, porque ela morre dando à luz a Benjamim. Não mais. Rebeca morreu antes de Abraão, né? Abraão compra o campo para enterrar ela, né? Não, aí é Sara. Não, Rebeca já tinha morrido. É Sara. Mas voltando aqui para o que eu quero falar. Simeão, Levi e Ruben perderam a bênção da primogenitura. Ruben perdeu por quê? Porque ele preferiu dar lugar aos prazeres. E Simeão e Levi?
Por orgulho. Orgulho. Por acaso a gente vai deixar nossa irmã ser prostituta? Orgulho. Vingança. E o que isso nos ensina? Que a gente precisa ter muito cuidado para não perdermos essa bênção do Senhor. Exatamente. Usaram o mandamento de Deus como desculpa para enfraquecer eles e matá-los. O orgulho e a satisfação do desejo fizeram eles perderem a bênção da primogenitura. E isso é uma lição para a gente. Para que a gente não perca essa bênção do Senhor, que é a nossa salvação. Seja por orgulho, ou seja por uma satisfação de um desejo. Que a gente não haja como eles agiram. Seja por orgulho, ou seja por uma satisfação. Exatamente. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem é o vingador? Quem é que vinga? É Deus. A nossa vingança, ela é manchada pelo pecado. Eu costumo dizer isso, claro que guardada as devidas proporções, mas imagine, geralmente quando uma pessoa está dando uma entrevista, né, na televisão, porque ela é parente de alguém que foi morta, o que ela diz? Eu quero, mas na verdade o que ela está procurando? Vingança. A gente sabe disso. Porque na verdade a justiça de Deus, ela anda na contramão daquilo que a gente entende como justiça. A justiça de Deus é não nos dar aquilo que a gente merece. Isso é justiça. Porque se Deus nos desse o que nós merecemos, o que a gente merece? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o justo seria nos matar. Então, Deus foi injusto? Não, porque ele matou o seu filho no nosso lugar. Isso é justiça. É por isso que a salvação é pela graça. Porque ninguém merece o que ele nos deu. Amém, irmãos? Vamos ver o que foi que a gente viu hoje. Está na tela? 1. Nós temos que ser prudentes e tomar cuidado aonde nós vamos habitar. Um erro de Jacó causou uma tragédia, porque ele não deveria habitar aonde ele foi habitar. 2. Cuidado com ações tomadas por impulso, pois as consequências podem ser trágicas, ainda que haja arrependimento. Às vezes a gente age por impulso e as consequências vão vir, mesmo que a gente se arrependa. 3. É preciso agir com radicalidade com relação ao pecado. Não se pode negociar ou sermos diplomáticos. Que foi o que Jacó tentou fazer, né? Uma diplomacia. Mas quando se trata de pecado, é ser radical. 4. É preciso lembrar e se manter nos propósitos de Deus. Deus reafirma a Jacó que ele deveria ir para Betel. Deus reafirma a Jacó que o nome dele havia sido mudado. Então, Deus reafirma e era necessário que ele mantesse nos propósitos. Algo que, infelizmente, ele não fez porque ele acabou saindo de novo de Betel.
Mas Deus nos lembra o propósito que Ele tem para nós. E é necessário que a gente se mantenha nesse propósito. Qual o propósito do Senhor para a gente? Salvação e vida eterna. E nós precisamos nos manter nisso. E por último, não podemos trocar a bênção do Senhor nem por satisfação e nem por orgulho. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque isso, guarde isso no seu coração. E que você possa voltar para sua casa, continuando a meditar em todas as palavras que nós ouvimos aqui e aprendemos nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Próxima semana, se Deus quiser, a gente começa já a história de José. Oremos. Amado e bendito Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui, ouvindo-a, aprendendo nela e meditando a respeito da palavra do Senhor. Tirando lições valiosas, preciosas para a nossa vida como cristão. Continua, Deus, a falar conosco todas as vezes por intermédio da palavra do Senhor. Mensagem, que esse estudo de hoje continue a ser trabalhado em nosso coração, não apenas aqui, mas também quando voltarmos para a nossa casa. Continuemos meditando em tudo que foi ensinado aqui nessa noite. Mas também, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos leve para as nossas casas, não só edificados, abençoados, cheios da tua palavra e do teu espírito, mas também protegidos no caminho de volta. Nos leva, nos protege, que a tua palavra continue a ser trabalhada pelo teu Santo Espírito em nosso coração. É tudo isso que te pedimos e em nome de Jesus nós já te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém. Irmãos, vai ter os parabéns da dona